Agora vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi, mas olha só! Ah, moleque! E agora quem ficou doido? Calma, calma, deixa eu fazer o seguinte. Pronto. Eu tenho que fazer o sinal aqui porque eu tô com um aparelhinho maravilhoso. É um aparelhinho que ele detecta a minha cara de fuça. E essa cara de fuça faz o seguinte, né? Ela vai seguindo, ela vai movimentando a câmera, seguindo a minha cara de fuça. Que delícia, né? Olha, é maravilhoso, maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a Castor FM, número 15. É a quinzena de... Rapaz, eu vou te falar uma coisa, espera só um pouquinho aqui. Foi assim, é a Castor FM número 15. E 1 minuto. Você sabe o que aconteceu? Eu vou te explicar. E olha, engraçado, né? Vocês estão me vendo, quer dizer, vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo, porque agora eu estou com toda a aparelhagem sem fio, dá até para pegar aqui uma água, olha que maravilha. É bom assim, né? Vocês estão servidos, beber água? Muito bom. Bebam água, viu? Principalmente essa época de calor aí, né? Se não tomar cuidado, já viu. Aí, ó. Como costuma se dizer, com efeitos sonoros, ó. Senão a gente tá lascado. Muito bem. Pronto. Agora sim, eu esqueci que eu preciso, além da água, né? Seja muito bem-vindo. Ó a água aqui. Aqui. Bonitinha. Garrafinha de água com o meu nome. Presente de colega da firma. Bem, são 21h34. Essa é para quem não sabe, ah, é a Castor FM, né? Deixa eu ver aqui se o sistema deu um conecte. A vibe sem parar. No Castor, o Jave vai te levar. Será que é isso aqui? Eu espero que seja. Não é essa, não. Não é. Deixa eu puxar aqui. Será que eu vou ter que fazer isso? Qual é o nome do bichinho?
Espera só um pouquinho, tá, gente? Agora foi. Ai, gente, desculpe, é que a trilha sonora estava com problema e eu tô. E aqui a minha. Eu olhar assim, tô parecendo o Pato Donald Trump. Bora, bora, agora vai! Não podia faltar, né? Não pode faltar uma musiquinha suave para começar o dia, começar essa noite maravilhosa de véspera de Dia das Crianças, tá? Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças e dia de aniversário da firma, tá? O bichinho tá... Blum. Dia de aniversário da firma, gente. Quem me conhece sabe, né? Pois é, gente. Então são quase... Nessa brincadeira deu quase 10 minutos aí de coisa, né? E assim, minha gente, a gente tem que ter um pouquinho de noção de leveza. Eu acho que leveza, ser leve nos dias de hoje, é uma coisa que realmente é trivial, faz parte muito da nossa vida, da nossa trajetória de vida. Eu acho que é um negócio que eu vou te falar, é um pouco complicado a vida da gente, porque a gente está num pequeno salseiro de que nós estamos levando tudo a sério demais. Vocês já pararam para pensar? Já pararam para pensar como a gente está levando as coisas extremamente sério, a ferro e fogo? Às vezes você fala uma coisa assim que é meio... Oi, boa noite, amor. A gente leva as coisas... às vezes uma palavra dita de um jeito que a outra pessoa entendeu diferente, já gera uma guerra. E aí, pelo medo de a gente... Pelo medo da gente... gerar brigas e conflitos e atritos das duas uma, né? Ou você fala aquilo que a pessoa quer, ou você se cala por completo. Já pararam para pensar nisso? E isso faz com que a gente deixe de ser a gente. A gente perde algo muito pegado, que é a nossa essência, a nossa originalidade. A gente deixa de ser nós mesmos para poder se adequar ao outro. Será que isso é o bom, é o correto? É o aceitável? A gente tem que se abdicar do mundo para poder ser o outro, né? E assim, nessa viagem que eu estou fazendo aqui para vocês, é para que a gente comece a pensar um pouco mais, né? Temos que ser leves, mas temos que ser íntegros, para não virarmos fantoches de nós mesmos. Nós temos que controlar os nossos arquétipos para
se mostrar agradáveis ao mundo. Isso, claro, não faz a gente crescer enquanto pessoas. Às vezes, a sinceridade pode ser dolorosa, pode ser ruim, né? Estou fazendo um negócio aqui, não me leve a mal. Pronto, agora sim. É porque eu estou dando sinal aqui para a câmera para poder ela ficar se movimentando, né? E assim, gente, a gente tem que ter essa noção. A gente precisa ser nós mesmos, mas precisamos ser íntegros. Porque isso vai fazer com que nós possamos... Eu acho que se a gente quer ser aceito no mundo e quer que a gente se pode, então esse lugar não é nosso. Não vamos buscar a nossa leveza, porque também tira um peso da nossa consciência, quando nós somos nós mesmos em relação aos outros e ao mundo. Muito bem, mudou de música, mudou de assunto, vamos falar de esportes, porque hoje as Bravas do Corinthians meteram 4-0 no Boca, em plena Argentina, tá? Na Libertadores Feminina, o Brasil, e acho que vai ser um duelo brasileiro, a semifinal da Libertadores Feminina, porque eu acabei de dar uma bisoiadinha. E deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Libertadores Feminina. É isso mesmo. Não, o jogo ainda tá rolando, mas tem tudo para ser um duelo brasileiro, tá? O próximo adversário do Corinthians pode ser a Ferroviária, e o jogo está no intervalo. São 9h44 ou 16 minutos para as 10, horário de Brasília. Tá aqui mesmo. É. E tá 2-0 para a Ferroviária. Então, assim, se não houver nenhuma surpresa, nós teremos um duelo brasileiro na semifinal. Na outra ponta da chave, nós temos Colo-Colo e Libertad às 4 da tarde, Deportivo Cali e São Paulo às 8 da noite. Vale vaga para semifinal, tá? Então, se São Paulo passar o Deportivo Cali, ainda vai enfrentar mais um estrangeiro e pode ser e aí a final ser, como em outros anos anteriores, brasileira. Bom, nós estamos no período de data FIFA, então não tem rodada efetiva do brasileiro, teve jogos atrasados aí, o Atlético Mineiro ganhou, o Palmeiras acabou de ganhar, goleou por 4-1 Juventude e agora assumiu efetivamente a liderança isolada do campeonato, mas o jogo anterior foi o Choque Rei? É o jogo entre São Paulo e Palmeiras, tá? Esse jogo rolou uma polêmica, porque assim, o Palmeiras ganhou por 3-2, mas aí o São Paulo estava ganhando de 2-0 e teve um pênalti não marcado a favor do São Paulo, um pênalti claríssimo, e o juiz da partida e o pessoal do VAR foram suspensos. Então aí é um reconhecimento de um erro, mas eu acho engraçado porque assim, esse erro que aconteceu foi um erro capital, um erro de traço, mas teve uma equipe do Brasileirão, um time do Brasileirão, que teve trocentas decisões desfavoráveis, inclusive com coisas assim que inacreditáveis, de absurdas, e não falou
e a diretoria do time não falou um a respeito disso, e o mais curioso, mas também pudera, é o time que está mais endividado, está com 2 bilhões de dívidas aí, um tal de Corinthians, sabe? Impressionante. Mas assim, passando aí o próximo ponto, seleção brasileira, por que tá a data FIFA? Porque você tem as eliminatórias e você tem os amistosos, né? As eliminatórias, lá da Europa tá pegando fogo, mas times que têm um certo favoritismo, como França, Alemanha, Espanha, Portugal, estão liderando seus grupos. Quem está na berlinda é a Itália, que conseguiu ganhar hoje, né? Acho que 10 anos. A Inglaterra também está na boa. Então, eles estão na boa, mas a Itália está perigando não ir para a Copa pela 3ª vez seguida. E olha que tem mais clubes. É brincadeira, tem mais times nessa seleção, nessa Copa do Mundo. A Copa do Mundo inchada. Então, a que ponto chegamos, Itália? A que ponto chegamos? Né? Depois de ter ganhado em 2006 com aquela retranca desgranhenta, a verdade é que a Itália está descendo escada abaixo, né? Mas segue o baile, né? E assim, gente, eu falo para vocês, né? Eu acho que ultimamente está sendo mais interessante praticar do que assistir futebol, né? Vamos ser sinceros, hein? Tá muito mais prazeroso, né? Praticar o esporte do que ver o esporte. Porque ultimamente esse negócio de ver esporte. Você viu o caso lá do LeBron James, que ele anunciou a aposentadoria e depois deu para trás? É umas coisas assim que. Legal. Ok. Mas ultimamente eu vejo que as coisas estão. O pessoal está sendo mais fora. Estou vendo que está sendo mais fora do que dentro. Isso é uma coisa assim que eu falo, olha. Está dose. Realmente está dose. Tá? Obrigado. Mudou de música, mudou de assunto. Vai falar, que semana, hein? Que semana. Nós começamos a semana com uma ligação telefônica, uma conversa telefônica entre Lula e Trump. E ainda teve. E aí passou pela terça-feira aquela palhaçada da Câmara dos Deputados, né? De deixar caducar uma medida provisória que taxava essa melhor. São 9h51, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Então assim, olha só. Você tem lá uma medida provisória que taxava fundo de ruralista, taxava as bagaceiras todas e
o Centrão quis dizer assim, olha, nossa, está fazendo barulho? Mas que barulho? Nossa, peraí. Que às vezes é isso aqui, ó. É o solzinho aqui, né? Tá muito alto. Nossa, a sugestão do Snapchat é terrível, né? Mas assim, deixa eu voltar aqui a fita, tá? Olha só o que está acontecendo, tá, gente? Beleza, ele reativou aqui o negócio. Então assim, olha só o que está acontecendo, gente. Tinha uma medida provisória que colocava uma taxação de IOF, fixava o IOF de fundos e CDB e os caramba quatro, que antes era progressivo e coisa e tal. E aí aquela história toda, para você ver o quão... Porque eles querem sacrificar. Quando a gente vê esse negócio de dinheiro, eles querem que as emendas deles fiquem intactas e que corte em cima que faça o corte em cima dos gastos sociais. Ou seja, quer tirar dinheiro do Bolsa Família, quer tirar dinheiro do investimento público, quer tirar dinheiro do programa lá da escola lá, entendeu? Pé de meia, né? Quer tirar dinheiro de tudo isso. Não quer tirar dinheiro das emendas safadas deles e não quer tirar dinheiro de rico. Não quer tirar dinheiro de bet, não quer tirar dinheiro de fundo de LCA, tá? Sendo que o agronegócio tem um acesso a billions and billions de dólares, não, de reais mesmo, em crédito para o plano de custeio agrícola, entendeu? E o que eles querem? Eles querem o óbvio, tá? Eles querem um governo que seja para rico, tá? Então, se eles querem um governo que seja para rico, a gente não pode fazer isso, não pode deixar, tá? E aí a importância da gente chegar e pressionar, continuar pressionando. Eu sabia que eles iam aprontar das vezes. E aí é que você tem que entender que assim, gente, opinião pública, eles vão colocar, aí tem um outro projeto que está dizendo para aumentar a taxação de bet, botar 24% de imposto na bet. Você sabe que bet é empresa pequenininha, mas que gera milhões e milhões de caixa, é altamente lucrativo, e ela lucra em cima do vício das pessoas. Então, sim, tem que aplicar imposto de pecado, sim. Tem imposto sobre bebida, que é elevado, imposto sobre cigarro, que é elevado, que são vícios regulamentados. Por que não fazer isso com bet? O jogo do tigrinho. Tem que ter. Tá? Tem que ter. Não tem outra opção. Tem que ter. Se não tiver, a gente está numa situação de assim... Porque uma parte é uma multa, é uma pequena indenização. Esse imposto elevado sobre bet é uma pequena indenização sobre o mal que a bet está causando na população em geral. É terrível isso, né?
Mudando um pouquinho de assunto, descobriram, né? Uma fábrica clandestina. Uma fábrica clandestina de bebidas. E descobriram que, na verdade, o que os caras estavam fazendo não era o metanol que as pessoas se intoxicaram bebendo bebida alcoólica em São Paulo. Não foi erro de lavagem de garrafa. Foi sacanagem mesmo. É adulteração da forma mais dantesca possível. Os caras pegaram etanol, combustível, e misturaram com as bebidas para poder aumentar, né, o gasto. E aí, no fim das contas, olha só que legal, né? Pegaram de um posto de gasolina que era clandestino e que o combustível já era adulterado com metanol, né? E o desgoverno de São Paulo falou assim, não tem nada a ver com o PCC, não tem nada a ver com facção criminosa. Mas quem adulterava os combustíveis com metanol não era o PCC? Eu não consigo entender esses caras. Eles querem porque querem, porque querem, porque querem, porque querem passar o paninho, não é? Passar um paninho para a facção. E aí, quando você vê que o governo Lula, com a PF, chegou, bateu e descobriu as ramificações da facção criminosa com o sistema financeiro, com fundos, aplicado em fundos como Gente Grande, e o pessoal da Faria Lima, ó, batendo palminha, e esse mesmo pessoal apoiando o atual governador do desgoverno de São Paulo para ser o adversário do Lula. Então, se ligar os pontos, a gente acaba descobrindo algo dantesco. E os caras não querem disfarçar, não. Não, isso não tem nada a ver. Esse negócio de adulteração de bebida não tem nada a ver com facção criminosa. Ó, olha lá. Muito perigoso. E por falar, né, nesse desgovernador, são exatamente 10 da noite, horário daqui mesmo. Esse desgovernador ainda teve a pachorra de falar aí, quer dizer, de fazer a movimentação, de mexer os pauzinhos para derrubar essa PEC. Olha, o Brasil é um só, mas parece que sim, nós temos um nós contra eles. Essa elite suja, ranzinza, azeda, que não quer o Brasil para frente, porque quando o Brasil vai para frente, eles deixam de ganhar mais do que eles já ganham. Ou conseguem, ou veem, né? Pessoas, vêm emergindo novos líderes que ameaçam o trono deles. Vocês se lembram da história do Guaraná Dolly? Essa história do Guaraná Dolly eu acho interessante, né? Porque ela tem um pontinho que faz bastante diferença. Porque o Guaraná Dolly, ele surgiu na esteira aí dos grandes marcas de refrigerante. Ela cresceu, se tornou uma marca
popular e muito conhecida, né, no Brasil inteiro, né, de refrigerantes, assim como refrigerante convenção e outras marcas menores. Mas eles cresceram na esteira do Plano Real, porque a estabilidade econômica ela não é só boa para melhorar a condição, o ganho das pessoas, né? Porque você contém a inflação, então o custo de vida ele fica mais estabilizado e o poder de compra das pessoas, em tese, aumenta. E nisso, nessa esteira, na década de 90, da metade da década de 90, início da década de 2000, surgiram muitas marcas de diversos produtos e a concorrência aumentou. E isso fez com que houvesse um crescimento econômico maior. Mas você acha que essa elite atrasada desse Brasil quer isso? Quer manter, ela não quer concorrência, ela quer manter-se uma oligarquia, tá? E ainda tem muita coisa para se resolver. E uma das coisas que a gente precisa ver e se resolver é justamente essa do acesso ao crédito por parte das empresas. Ao acesso ao crédito por parte do agro. Porque eu entendo que o pessoal que é pronafiano e que tem aí sua pequena produção agrícola, sua pequena produção pecuária, a sua pequena produção de extrativismo, né, sustentável, tem que ter condições de crédito muito maiores e muito melhores do que os grandes, os peixes grandes, os tubarões exportadores. E ainda se fala, eu ouvi aí um negócio aí, acho que na CBN, dizendo que assim, o café barateou, mas vai voltar a aumentar. Nos próximos meses pode subir 15% o café. Você que toma café, se lascou. Tem que misturar coisinha, que nem eu estou fazendo. Para fazer café render, eu estou colocando canela, estou colocando cravo, estou colocando cacau em pó, para fazer render café. Estou aproveitando aí promoção. Eu tive sorte. Aproveitei uma promoção aí no atacarejo, meio quilo de café por R$22. Há 3 meses atrás você não conseguia encontrar meio quilo de café por menos de R$40. Então deu uma baixada de preço boa. Mas a gente sabe que é por pouco tempo. Então tem que aproveitar. E aí, minha gente, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de gente. Que querem nos convencer de certas coisas que não são justas. E a gente tem que ficar ligado nisso. Em vez desse povo, desse centrão, ficar fazendo birra com o governo, por que não vota a escala 6x1? O fim da escala 6x1? Porque não interessa para os escravocratas brasileiros que estão aí nas empresas, no comércio, nas lavouras, forçando as pessoas a escalas desumanas. Eu digo que é o seguinte, nós tivemos uma evolução tecnológica que não faz sentido escalas de mais de 5 dias de trabalho. Eu digo para vocês, eu acho que assim, 4 dias de trabalho, 6 horas. 24 horas semanais. E o restante do tempo, a gente poder fazer o uso dele para estudar, para trabalhar,
com outras coisas, para fazer, quer dizer, trabalhar com outras coisas que não tomem tempo, né? Para fazer trabalho voluntário, para poder melhorar as coisas do mundo, né? Isso seria fantástico. Seria maravilhoso. Mas não existe dentro de um universo capitalista um entendimento de que é necessário que haja consumidores e trabalhadores em situação de equilíbrio. E que riqueza não é aquilo que se acumula, é aquilo que se circula. Porque isso é que vai fazer com que haja uma evolução, né? E aí eu fico pensando aqui com os meus botões, qual a razão dessa gente de querer tanto nos lascar, né? Qual a razão? É a pergunta que eu faço para vocês. A ganância é algo terrível, muito terrível, demais. E a gente precisa ter essa consciência, começar a instigar em nós essa consciência coletiva. Porque, por exemplo, eu estou aqui falando, aqui só tem uma pessoa aqui, agora acabou de ir embora, eu não sei nem se está tendo audiência, mas tudo que eu tenho que fazer tem que ser em função do outro. Tem que ser para o outro. Então nós não somos ilhas. Então temos que ter em nós essa condição de irmandade, igualdade, fraternidade. Vamos pensar que é uma Revolução Francesa. E talvez isso que falte para que a gente possa ter um mundo mais justo, melhor para todo mundo. Porque não dá. E por falar nesse ponto de irmandade, teve uma polêmica que eu falei assim, não acredito que teve gente que ficou entrando nessa canoa furada. Na verdade, duas. A primeira é uma contenda que surgiu aí, eu acho que talvez até tenha comentado aí, dessa história de LGB sem o T. Onde já se viu uma coisa dessa, LGB sem T? Sendo que as mulheres trans foram as mulheres trans travestis, as pessoas queer, os entre aspas, afeminados, foram os que mais contribuíram para arrancar desse mundo conservador e moralista o direito da pessoa amar quem quiser. Eu acho engraçado que hoje eu estava vendo aqui na página inicial aqui do portal, do Groups, e estava lá, fulano vai casar com ciclano, noivou com ciclano, lindo, maravilhoso, casal de dois homens que vão celebrar o amor, mas são dois homens padrãozão, branco, forte, corpo atlético, coisa e tal, que desperta o desejo dos gays e a inveja dos héteros e a insatisfação de outras pessoas héteros.
simpático. E a gente tem que falar das pessoas que são afeminadas, das pessoas não binárias, que fizeram muito para permitir que esse casal de homens padrões virasse uma notícia bonita, positiva, num portal de notícias. Quantos corpos trans tombaram nesse Brasil, nesse mundo? Aliás, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans, para permitir que pessoas leigas de entendimento de movimento possam falar essa groselha de LGBT sem fim. Não é? Inclusive para que estar no armário ou não seja uma opção, mas que a sua orientação sexual seja respeitada, mesmo que você não queira revelar para ninguém. É esse tipo de coisa que eu acho pesado. É muito pesado isso. É demais. Demais mesmo. E é uma coisa que a gente tem que começar a colocar na cabeça para poder pensar. Senão a gente está no sal. E a outra coisa foi uma polêmica ridícula, de um deputado ridículo, que só quer se aparecer. E ele falando assim, olha, em 2019, a prefeitura de Diadema construiu casas populares, pintou, ficou bonitinho. 5 anos depois, as casas pareceram totalmente desfiguradas. E aí ele acusou o pessoal que mora lá, porque o pessoal não tem bom gosto, porque o pessoal é ignorante, coisa e tal. Esse negócio de construir casa pré-fabricada, como se as pessoas fossem pré-fabricadas, como se não houvesse questão de necessidade, é uma coisa assim que, gente, não faz sentido. E é só para poder você dizer, olha, a culpa é sua por você ser pobre. Não, gente, eu não acredito numa coisa dessa. Por exemplo, a culpa é sua por você ser pobre. Que aquela história, né, aquela coisa assim, você não existe pobreza, existe mente pobre. Se você tiver uma mente milionária, olha que coisa ridícula. Se você tiver uma mente milionária, você vai ser milionário. Quem viu, quem está vendo, né? Gente, ó, isso aqui não é um sinal de ok para poder ativar o sensor aqui da câmera, tá? Não é coisa supremacista, porque o supremacista não é nem assim, é assim, coisa assim, né? É assim, ó. Que é white power. White power é meu pau. Mas, cara, mano, eu vou te falar, é muito ridículo, velho. Muito, 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 muito ridículo. É muito sem noção. O pessoal não entende as necessidades das pessoas. Aí você vai ver a casa como foi concebida, ela foi feita muito mal feita. Foi casa para o cara. Tinha que ser o Lauro Michels, né? O então prefeito de Diadema. Fez uma casa bagaceira, entregou para as pessoas, e as pessoas precisam se virar, porque as pessoas, porque não é casa. Oh, Carlinhos, obrigado. Saudade de tu também, meu querido. Aliás, saudade de muita gente, né? De Diadema, né?
Mas voltando aqui à vaca fria, assim, a pessoa não entende, é uma insensibilidade. Acho que teve uma... Tem duas histórias sobre isso, né? Tem uma história, acho que era tentaram fazer um conjunto habitacional popular que a casa era um cômodo de 10 por 10. Um cômodo de 10 por 10. 10 metros de altura, quadradinho. Com uma família de 5 pessoas. $10 quadrados. Aí teve aí eu lembro da história da Dercy Gonçalves, ela contando a história que ela foi ajudar a cidade onde ela nasceu, né? Para construir umas casinhas para o pessoal de lá e coisa e tal. E aí ela falou assim: eu não vou falar do tal prefeito porque ele é ladrão. Ela falou mesmo, ladrão, né? E gente, porque é a mesma coisa, né? Fazer casa. Lembram assistam o filme Cidade de Deus, mas assistam sob a óptica da questão do desenvolvimento de casa, né? Como se fosse não. Fica para a próxima. Eita, nós, agora o bagulho. Pronto. E assim, é uma coisa assim, que realmente não faz sentido, né? As pessoas, elas querem ter o seu lugar, querem ter a sua casinha, querem ter a sua condição, e não tem essa possibilidade, né? Então é uma coisa assim que realmente dói muito, tá? Dói e dói demais. Então, gente, o que eu digo para vocês é que a gente precisa ter sim uma noção para que a gente não aceite esse discurso raso desse pessoal que só quer nos prejudicar, que só quer nos ferrar, porque o que eles querem é dinheiro, o que eles querem é poder, e na verdade eles não têm dinheiro, e o poder na verdade é fantoche de quem tem. Então, vamos para a luta, gente, vamos para a luta. Bem, seguindo aqui a canção. Dez horas e 20 minutos da noite, 22h20, horário daqui mesmo, Brasília, Distrito Federal. Eu sou o André Arruda e você está na Castor FM. Estamos ao vivo em 4 plataformas diferentes. Você está Estamos ao vivo no YouTube, na Twitch, no TikTok e no Instagram. Muito bem, gente. Olha só.
Hoje, amanhã é o dia 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, da padroeira do nosso Brasil. Também é dia do aniversário do Banco do Brasil, tá? O Banco do Brasil foi fundado em 1800 e lá vem as caravelas de Portugal, né? Deixa eu ver aqui vocês. Isso mesmo, foi fundado junto com a chegada da comitiva, né, portuguesa em 1808, 12 de outubro de 1808. Ou seja, o Banco do Brasil está completando aqui 10, 15, 17. Isso mesmo, 217 anos. Tá? Parabéns ao Banco do Brasil. Amanhã, 217 anos, afirma. Outra coisa, né? Que mais? 1808, tem mais coisa. O dia 2 de outubro também é dia da criança, né? Dia das crianças do nosso Brasil varonil, tá? Um beijo para um beijo, né? Um cheiro carinhoso para todas as crianças do nosso Brasil. Um cheiro de pai, de tio, né? Que gosta muito de que as crianças se desenvolvam dentro da idade delas, né? Nada de adultização infantil, né? E o que mais que eu posso dizer para vocês? Dia 15 de outubro, dia do professor, tá? Um beijo para todos os professores do nosso Brasil, especial ao meu ex, o Ismael, professor. Eu também fui professor de informática, então posso também ser laureado, né? Com homenagens de dia de professor, né? Para mim foi um prazer enorme ministrar aulas, né? Eu espero futuramente voltar a fazer isso. E assim, gente, esse momento é um momento para falar o quê? De arte, né? E assim, eu estava falando com um amigo meu, ele estava falando comigo, estava morrendo de saudade aqui da Gota Serena, né? E ele falou um negócio que eu achei fenomenal, né? Ele fez um post, um status, né, no Instagram, e ele falando muito sobre, porque ele é artista, né? Eu já falei do trabalho dele aqui em um episódio anterior, o Anki, né? Que ele é rapper, né? E aí eu reitero, né, o ponto que a gente comentou, assim, cara, o que custa a gente prestigiar os nossos amigos? É muito melhor a gente pegar e prestigiar um grande artista do que prestigiar um amigo, uma pessoa próxima, que está precisando só de um impulso, só de uma, como eu posso dizer, só de uma divulgação, de passar a notícia, olha, tem um cara aqui, amigo meu, que é um grande artista, canta, que é uma beleza, atua, que é uma beleza, faz roupas, que é uma beleza, dança lindamente. É esse tipo de incentivo. Ir no show, olha,
aconteceu isso comigo, né? A Traeme, né? A gente se apresentou. E eu fui prestigiar ela. Grande amiga minha. Um beijo pra ela. Entendeu? Então é isso. Isso é a força da amizade, é prestigiar. É transformar os seus amigos em fãs. Quer dizer, você ser fã dos seus amigos. Eu já comentei tantas vezes isso em diversos lugares, cara. E eu ultimamente eu tenho feito isso. Ultimamente eu tenho ouvido mais músicas de meus amigos do que as grandes músicas ali. Eu tenho prestado muita atenção nas coisas dos meus amigos e divulgado as coisas dos meus amigos do que de outros grandes artistas e coisa e tal. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente precisa ter de noção justamente para poder as coisas irem para frente, tá? E vou te falar, nisso eu tenho que aproveitar, né? Fazer também um anúncio pessoal. Depois de ser coautor de livro, de ter lançado um livro, depois desse podcast maravilhoso, essa porcaria desse TikTok dos infernos, que tem que digitar 1, 2, 3, 4, vai se lascar. Depois de várias coisas, agora eu vou ser painelista, que na verdade, é uma mistura, é um painel, né? Na verdade, é uma mistura de debate com palestra, né? Vou entrar no ramo da palestra, vou ser palestrinha agora. Na BB Digital Week, olha só, Banco do Brasil tem uma semana de tecnologia chamada BB Digital Week. Vai ser entre os dias 28 e 30 de outubro, se eu não me engano. Isso mesmo, que vai ser aqui no Distrito Federal, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, tá? 28, 29 e 30 de outubro, vocês estão convocados a me assistir. Eu estarei no painel do Micro ao Macro, Tecnologias, Futuro e Humanidade, que vai falar, o painel conecta dimensões complementares de inovação, as microtecnologias inclusivas, como o Raspberry Pi. Eu sou um amante desses pequenos notáveis, né? Que democratiza o acesso e mostra uma opção sustentável. As visões de futuro da Expo Osaka 2025, é do outro panelista. A ética e a humanização da tecnologia, para refletirmos como a tecnologia deve servir para incluir, projetar e humanizar a vida em sociedade. Então, vai ser na sala temática M10 da BB Data Week, tá? Ingressos gratuitos, entrada franca, tá, gente? É só você pegar o ingresso em bbdw.com.br, tá? E aí vocês podem ir lá assistir. Vai ser das 2 às 3 da tarde, horário de Brasília, tá? Daqui mesmo. Não percam, tá? Então tá aqui o anúncio aqui para vocês. Serão eu e o Maurício Atsushi, que estarão nesse painel. A gente vai estar fazendo uma conversa, vai ser uma conversa bem gostosa, né? Porque falar sobre futuro de tecnologia, os caramba 4, é muito bom mesmo, e é assim, né, gente? Para mim é uma honra e é um orgulho ter um projeto, né? Um projeto de tecnologia, uma ideia de conteúdo de tecnologia reconhecido pela empresa onde eu trabalho
a ponto de eu falar sobre isso publicamente. Que maravilha, né? Estou muito feliz mesmo. E a água caiu e molhou o chão todinho. Que delícia, né? 22h31, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Castor FM. Muito bem, gente. Agora finalizar aí o nosso programa de hoje, né? Eu estou muito feliz de participar desse 15º Castor FM. Até peço a compreensão, o pessoal que me pede para entrar na live, eu não deixo entrar na live porque isso é gravado e vai virar um episódio de podcast. Então, quando tiver alguma coisa que eu tiver que conversar com alguém, eu tenho que fazer isso, eu tenho que combinar com antecedência para poder a coisa funcionar, tá? Não é assim de supetão. Mas eu digo para vocês o seguinte: vamos aproveitar cada momento de nossas vidas. Às vezes, as coisas passam tão rápido que a gente fica besta de ver como muita coisa aconteceu e muita coisa acontece em nossas vidas e às vezes a gente não dá conta, não percebe, ou não percebe o quão grandiosos os atos que fizemos em nossas vidas. E quando isso acontece, faz com que a gente tenha uma noção de um certo poder. Um certo poder. A gente se sente poderoso. A gente se sente mais a gente passa a ser mais orgulhoso de nós mesmos. E isso vai fazer com que nós possamos fazer mais e mais. Bem, gente, é isso aí, gente. Então, uma noite maravilhosa para vocês, tá? Daqui a pouco já vai estar já vou preparar aqui bonitinho para virar podcast, tá? E vamos fazer, e é isso, né? Vamos botar as coisas para as nossas vidas, vamos ser felizes, tá? Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se. E até sábado que vem, com mais um programa Castor FM. Um beijo.